investindo há 1 ano e meio. Quanto eu perdi, eu ganhei de dinheiro ao longo desse tempo? Quais foram os erros e os acertos que eu cometi durante todo esse período? E quanto tempo falta para que eu possa viver de dividendos? É isso que você vai ver nesse vídeo de hoje, onde eu vou mostrar com total transparência todo o meu rendimento ao longo desse período, onde eu invisto, em que eu invisto e como isso me remunera, como vem me remunerando aí ao longo desse tempo. Show? E para você aí que vai ficar até o final, ainda vai ganhar essa planilha aqui totalmente gratuita, onde a gente tem 3 calculadoras de juros compostos, né? O juro composto comum, o juro real e também a regra dos 4%, que é algo que a gente vai aí aprender durante esse vídeo, beleza? Então vamos lá para o que vocês vieram aqui ver. Vamos para minha carteira. Essa aqui é a minha carteira atualmente, né? Eu tenho de valor investido aqui R$ 59.200, né? E de patrimônio total, né? Ou seja, considerando aqui o ganho de capital, eu teria hoje, né, sem tirar o imposto de renda aqui, 61 mil, mais ou menos 61 mil reais, beleza? Porque aqui ele está considerando esse ganho de capital. Esse aqui, né, foi o ganho de capital que eu tive com a variação das minhas cotas de fundo imobiliário, de ações e por aí vai, né? Dos meus ETFs. E aqui eu tenho os dividendos recebidos ao longo desse período, né? R$ 2.300 de dividendos. Então, de lucro total, eu tive R$ 4.300, né? Somando o ganho de capital, que eu não fiz ainda, né? Porque eu não vendi as cotas, enfim, nem nada, e os dividendos, beleza? Aqui também a gente tem a variação, né? Como eu havia falado, e a minha rentabilidade, que é o mais importante ao longo desse período, porque afinal, essa rentabilidade leva em consideração também os dividendos. Aqui eu tenho os ativos, né? Que eu invisto na minha carteira, 39% em ações, 6,09% em tesouro direto, 8,19% em renda fixa, 32% em fundos imobiliários, ETFs eu tenho 10% e aqui também em cripto eu tenho 3,59%. Vamos ver aqui mais embaixo como é que esses ativos eles estão divididos nessa carteira, beleza? Aqui em ações eu tenho R$ 24 mil investidos, né? Eu tenho 12 ativos. Aqui a gente vê também a variação e a rentabilidade ao longo desse tempo e também quanto eu pretendo ter de ações, né? Eu tenho 39% da minha carteira atualmente, enquanto que aqui o ideal, né, segundo o meu método de alocação, que inclusive eu mostrei aqui nesse vídeo, ó, de 1 ano investindo, é de 30%. E aqui nesses ativos, como eu falei, né, eu tenho 12. Aqui, ó, o Banco do Brasil é a minha maior posição em carteira, né? Aqui eu tô levando um fumozinho, como a gente fala, né, de R$ 500, né? Ou seja, uma variação negativa de 13%. E aqui na segunda posição na carteira eu tenho o Sanepar, né, que também tá cobrindo esse pequeno prejuízo, digamos assim, Banco do Brasil. Tem o Semig, Bradesco, Vale, Banco ABC, Klabin, CPFE, Áurea, SLC, Fleury e Kepler. Aqui vocês podem ver que eu tenho o setor bancário, setor elétrico, de saneamento, né? Eu tenho 3 empresas aqui do setor bancário, 3 empresas do setor elétrico. Inclusive, o último aporte que eu fiz nessa carteira aqui, na carteira de ações, foi esse vídeo aqui, onde eu aportei em empresas do setor elétrico. Trouxe todo o racional de porque eu fiz isso. Eu aconselho também que vocês assistam esse vídeo, beleza? E aqui é onde está distribuído, né, a minha microalocação, digamos assim, em ações. Aqui embaixo também eu tenho os fundos imobiliários, né? Eu tenho 14 ativos, na verdade são 13 fundos imobiliários, né? E um FIINFRA, que é o Juro 11 aqui, inclusive também o último aporte do canal, inclusive foi em Juro 11, tá nesse vídeo aqui, espero que vocês assistam. Enfim, eu tenho aqui Pord, VILG, PVBI, KNSC, XPLG e vários outros ativos, né? Majoritariamente eu invisto em papel, né? Fundos de papel, shopping, logística, fundos híbridos. Aqui, por exemplo, o Garen é um fundo híbrido, mas majoritariamente de renda urbana, né? Tem o FATN, que é um fundo de escritórios. Também já fiz vídeo sobre o FATN, o primeiro vídeo do canal, inclusive, se vocês quiserem vão lá ver. Tem o CAFOF, que é um fundo de fundos, né? Inclusive, eu pretendo vender algumas posições dos meus fundos de fundos, que são o CAFOF e o RVBI, ao longo dessa janela, né? Caso eu veja que existe aí uma oportunidade, quando esses fundos chegarem aqui, por exemplo, sei lá, num PVP um pouco mais alto, e eu tenho aí uma valorização de cota, pretendo vender esses fundos, mas aí são coisas para os próximos vídeos. Eu espero que vocês estejam aí, né? Sejam inscritos para não perder esse conteúdo. Eu tenho também criptomoedas, né? Aqui a posição majoritária, é claro, Bitcoin e Ethereum. Essas outras aqui, né? Pendle, Link e Ondo, são posições que eu tenho aqui de stablecoins, né? Ou seja, numa possível alt season, que talvez seja aí também o que o mercado de criptomoedas vai passar nesses próximos meses, eu possa vender também essas posições aqui menores em Pendle, Ondo e Link, por exemplo, e manter as minhas posições maiores de Bitcoin e Ethereum. Posso trazer vídeo também no canal sobre isso, né? Sobre o que é alt season, enfim, e os ciclos do Bitcoin, mas atualmente essa aqui é a minha alocação atual. Aqui eu tenho também os ETFs, que é aqui onde eu me exponho, né, em renda internacional, aqui através do IVVB11, ALUG11, GOLD11 e o SDB11, né? O IVVB11 replica o índice IVV das 500 maiores empresas americanas, o ALUG11 é o índice de REITs, né, de empresas voltadas ao setor imobiliário, que são bem parecidos aí com os fundos imobiliários aqui do Brasil, o GOLD11, que replica o índice do ouro, e aqui também o SDB, que é um ETF focado aí em renda fixa americana, show? Aqui eu tenho também as partes de tesouro direto e renda fixa, né, que afinal de contas são renda fixas todos os dois, porque a gente tá emprestando dinheiro para alguém. Eu tenho tesouro IPCA, né, renda mais 65. Aqui também tá
uma variaçãozinha um pouco negativa, né? Mas por conta da volatilidade desse ativo, por conta da duration, que eu também já expliquei nesse último vídeo aqui, no vídeo que tá linkado aí em cima, é algo que a gente espera, né? Tenho também Tesouro IPCA 2050, IPCA 2029, pré-fixado 2027, né? E esses aqui todos com um percentual positivo de valorização. Aqui em renda fixa, inclusive, que eu já venho trazendo aqui em alguns outros vídeos, eu não invisto mais em renda fixa dessa forma como eu fazia, né? Emprestando ali dinheiro para as empresas propriamente ditas, única e exclusivamente. Ou seja, eu me exponho em CRIs, por exemplo, hoje em dia, através de fundos imobiliários de papel, né? Como o próprio PORD, KNSC. Então, esses fundos, né, são responsáveis por comprar os CRIs que eu compraria aqui, né? Comprando na renda fixa, só que de forma bem mais pulverizada e aí decrescendo um pouco mais do meu risco aqui que eu teria nesses ativos, né? Comprando, por exemplo, um único ativo desse, né? Porque, por exemplo, se o Cashme aqui, né? Se a empresa Cashme falir, eu vou perder todo o meu capital investido, né? Enquanto que nos fundos imobiliários não é bem assim que acontece. Antes eu investia também em debentures, agora também não invisto mais, salve aí algumas ocasiões bem específicas, né? Porque eu tenho aqui, como eu falei para vocês, um fundo de infraestrutura, né? Que é o Juro 11 e eu invisto em renda fixa aqui agora através dele, beleza? Então, esses basicamente aqui são os meus ativos em carteira. Eu tenho aqui que a minha carteira está um pouco desbalanceada em algumas áreas, né? Por exemplo, ações, FIIs. Aqui na parte de ETFs, né? Eu tenho que aportar um pouco mais em ETFs e talvez seja o que eu faça nos próximos vídeos. Então, já sugiro que você se inscreva aí de novo para não perder os próximos aportes. Também aqui talvez na fatia de renda fixa, né? Que está ali um pouco menor do que o esperado. Mas enfim, né? São tempos de mercado, né? Que a gente percebe que um ou outro ativo está com um pouco mais de oportunidade do que outro, por exemplo, e por aí vai. A gente vê de acordo com o nosso racional, né? O que é que está mais em oportunidade em cada momento. Eu tenho aqui também, né? Vou trazer para vocês a parte dos proventos, como eu falei para vocês, né? Os dividendos. Aqui, se eu trazer desde o início, né? Por exemplo, aqui, ó, em todos, vocês podem ver que o meu primeiro dividendo, né? Foi aqui em junho de 2024, né? Ou seja, faz aí 1 ano e meio desse dividendo, né? Enquanto isso, né? Os dividendos foram crescendo, não recebi nada aqui em julho, por exemplo, de 2024, e desde então eu venho recebendo mensalmente, porque aí eu comecei a aportar em fundos imobiliários, né? E aí os proventos vão crescendo, eu tive aqui a minha maior remuneração mensal, né? De R$354. Nesse mês aqui de junho de 2025, né? Onde algumas empresas pagaram bons dividendos, eu acredito que talvez aqui até nesse próximo mês, né? No mês 9 de 2025, eu consiga até bater esse montante aqui, né? Porque aqui a maioria dos fundos imobiliários ainda não lançaram os seus rendimentos, né? Para esse mês, então capaz de eu até bater o meu maior mês aqui de distribuição de dividendos que eu recebi, né? E como a gente viu, né? Aqui no início, na parte do resumo da minha carteira, eu já recebi, né? De dividendos recebidos R$2.367, o que é aí um bom montante, né? Se eu, por exemplo, dividir aqui esse valor por 1 ano e meio, né? No caso aqui seriam os 18 meses, 2.367,5 dividido por 18 meses, aí que é o total do tempo que eu invisto, né? Eu teria recebido aí uma média de R$131 de dividendos. É claro que, né? Isso é uma média. Como a gente viu aqui, por exemplo, nos últimos dividendos, esse valor vem crescendo bem mais, né? Vem bem acima dessa média de R$131. Por exemplo, R$300, 295, 300 e por aí vai. Mas como saber se essa carteira está performando bem aí no final das contas, né? Como é que a gente vê isso? É claro que é através da rentabilidade, né? Se eu trouxer aqui a minha rentabilidade ao longo de todo esse período que eu tive aqui, né? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, desde o início, a gente vê aqui a rentabilidade da minha carteira. Ela vem perdendo um pouquinho aqui para o CDI, né? Mas já vem recuperando bem aqui ao longo do tempo. Vocês podem ver que por aqui, por exemplo, ela estava bem abaixo, né? Como vocês viram, a minha carteira ela é majoritariamente em ativos de risco, né? Ou seja, ativos aí que variam a cota diariamente, né? Ou seja, ativos de renda variável. Enquanto que aqui, por exemplo, se eu colocar aqui nos últimos 12 meses, né, desconsiderando ali a parcela lá do início, vocês podem ver que a minha carteira ela já vem ganhando do CDI, né? E é o que a gente espera no final das contas, que uma carteira bem montada, toda regularzinha, né, ali bem redondinha, ela consiga bater todos os índices, por exemplo, de renda fixa ao longo do tempo. E é realmente o que a gente espera. Mas para que a gente possa ver como que cada classe de ativo vem performando, a gente pode trazer aqui, ó, a rentabilidade por tipo de ativo, que inclusive é o certo a se fazer. Por exemplo, se eu trouxer aqui a minha fatia de ações, eu tenho que comparar ela com o Ibov, né, que é o Ibovespa, ou seja, o índice aí das empresas da Bolsa Brasileira. Então, eu deveria, né, retirar todos esses índices e comparar só a minha parcela ali de ações, né? E a gente vê que pelo menos nos últimos 12 meses venham ganhando do Ibovespa, né? Se eu colocar desde o início aqui, por exemplo, né, para ser bem imparcial, podem ver que aí o Ibovespa ele tá ganhando aí um pouquinho da minha carteira ainda. Se eu vier aqui comparar também outras áreas dessa carteira, como por exemplo os ETFs,
ETFs, né, comparar com as partes internacionais, que seriam aqui o IVVB11, vocês podem ver que desde o início a minha carteira ela vem ganhando do próprio IVVB11. Não a minha carteira, né, mas a minha parcela aqui de ETFs. Então é isso que a gente tem que fazer, comparar banana com banana e maçã com maçã. Então é dessa forma que a gente faz para saber se a nossa carteira ela tá realmente rendendo como deveria, se tá batendo ali os benchmarks que a gente se propõe a bater, né? Ou seja, os índices de referência, se a nossa carteira de ações, ela bate o Ibov, se a nossa carteira de FIIs, ela bate o IFIX e por aí vai. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E além disso, outra dúvida que vocês devem ter como investidores, assim como eu também tenho, é quando será que eu vou poder viver exclusivamente aqui dos dividendos recebidos na minha carteira ou então do patrimônio. E para isso, eu trouxe aqui essa planilha para vocês, ó, onde a gente tem 3 tipos de calculadoras diferentes, né? A gente tem aqui a do juro composto, que eu acredito que seja as mais conhecidas, né? Onde a gente não leva em consideração a inflação, que já é o que acontece aqui nessa do juro real, onde a gente desconta a inflação, né, por exemplo, e traz aqui apenas a rentabilidade real. E também tem aqui a parte da regra dos 4%, que é um estudo norte-americano lá numa universidade do Texas, onde um estudioso, ele trouxe pra gente que uma parcela ideal de resgate da nossa carteira para que a gente pudesse fazer ao longo da nossa aposentadoria e não fizesse com que a gente perdesse patrimônio ao longo do tempo, seriam 4% ao ano. Porque quando a gente quiser se aposentar, né, a gente vai parar de fazer esses aportes, por exemplo. Talvez até não parar, mas fazer de forma mais comedida e começar a resgatar o patrimônio que a gente tem. E para que a gente não corroa o nosso patrimônio, ou seja, ao longo do tempo a gente não fique sem o dinheiro, né, quando a gente começar a retirar tudo da carteira, que ela se mantenha ainda crescendo ao longo do tempo, o ideal seria resgatar apenas 4% do nosso valor, né, do patrimônio total da carteira a cada ano. Então eu vou trazer aqui nessas 3 comparações, por exemplo, com essas 3 perspectivas diferentes. Por exemplo, aqui na de juros compostos, né? E eu vou começar aqui pela de juro real, né? Começando aqui, por exemplo, com a do juro real, o que acontece? A gente pode simular, inclusive, ó, já vai estar aqui embaixo o link dessa planilha para vocês acessarem, né? Então, cara, pô, já deixa o like, se inscreve. Eu tenho certeza que vocês gostam de conteúdo muito superficial. E esse aqui realmente é onde eu mostro só a minha carteira, a minha rentabilidade, por aí vai. Eu acho realmente um conteúdo muito superficial. Isso aqui é um desabafo mesmo, galera. Eu nem gosto tanto de fazer esses vídeos, mas aí eu trago algo a mais, eu trago uma planilha para que vocês possam melhorar aí os investimentos de vocês, possam simular de forma melhor como os seus ativos performam. Mas eu fico realmente, cara, muito puto quando eu vejo a galera assistindo apenas aqueles videozinhos onde o cara vai lá, mostra a carteira, todo vídeo é a mesma coisa, mostrando a carteira, mostrando quanto recebeu de dividendos. E, pô, se inscreve aqui que você vai ver vídeo de verdade, onde você vai realmente aprender ainda mais sobre investimentos, cara, eu te garanto isso. E não só quanto eu recebi de dividendo ou quanto a minha carteira rende. Não se apegue a isso, porque o que eu pude perceber durante esse 1 ano e meio é que o conhecimento, ele é muito mais importante do que a carteira do cara, que você vai lá ver o vídeo que tá rendendo um pouquinho, onde ele mostra qual ativo ele tem e aí você vai querer copiar. Isso não faz sentido. No final das contas é você por você mesmo. Fechado? Então, passado aqui esse desabafo, vamos voltar para a planilha, que é de graça, cara. Essa planilha é de graça. Então já pega, se inscreve aí, deixa o like para fortalecer, beleza? Então, como eu falei aqui, a gente tem a inflação, a rentabilidade e a rentabilidade real descontada da inflação. E aqui eu tenho a renda que eu quero ter, por exemplo, ao longo da minha aposentadoria, né? E o patrimônio que eu preciso para que eu tenha essa renda, beleza? Então, vamos supor aí que eu queira me aposentar com 5 mil reais. Então aqui a gente começa a simular. Caso eu tenha uma inflação média aí de 5%, que no caso do Brasil é bem plausível ao longo dos anos, e tiver aí uma rentabilidade de 12% ao ano, que também é um pouco plausível, a gente vai ter uma rentabilidade real de 6,67%. Ou seja, quando a gente for se aposentar, a gente não vai sacar ali, né, entre aspas, 12% ao ano. Não, a gente vai sacar apenas 6,7% ao ano, enquanto que o resto a gente reinveste aqui no patrimônio para cobrir aí, né, a inflação e ele continue crescendo ao longo do tempo. E aqui para isso, né, se a gente tiver, por exemplo, sei lá, uma inflação de 4%, aí vocês veem que para ter essa renda de 5 mil, por exemplo, né, a gente não vai precisar mais daqueles 900 mil e sim de 780. Mas, por exemplo, a nossa rentabilidade baixa, por diversos outros motivos, a gente tem uma rentabilidade média de 10% ao ano, a gente vai precisar, ó, de 1 milhão no final das contas, né? Então, com essa planilha aqui, vocês conseguem brincar aí de acordo com a realidade de vocês, o que vocês acham que é o certo pro cotidiano de vocês, beleza? E se a gente quiser ainda uma parcela um pouco mais conservadora, né, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a regra dos 4%. Ou seja, a gente vai tirar 4% ao ano quando tiver lá na nossa aposentadoria, né, do nosso montante atual, e o nosso patrimônio ainda vai continuar crescendo também ao longo do tempo, talvez com mais segurança até do que resgatando aqui toda a rentabilidade real, né? Porque como a gente pode ver, a nossa rentabilidade real é maior ainda do que esses 4%, beleza? Então, se a gente tiver aqui um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, a gente vai ter que
nosso total mensal, né, vai ser de R$3.300. Ah, tá, mas aqui eu não acredito que eu vá me aposentar apenas com isso. Beleza, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o patrimônio que a gente quer. Ó. Eu não vou ter, por exemplo, 1.500.000, e não 1 milhão, né? Então, a gente vai ter aqui o total mensal, ó, de 5.000, total anual aqui de 60.000. Então, vocês podem brincar aqui também com essa planilha quando vocês pegarem ela aí, beleza? Inclusive, eu até aconselho que vocês modifiquem aqui esse total mensal, né? Pra ver quanto é que vai ficar esse patrimônio aqui em cima, fechado? E aqui a gente tem a calculadora de juros compostos normal, onde a gente tem o valor inicial que vocês queiram, né? Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui 30.000. E aí a gente coloca, por exemplo, a taxa de juros nominal, né? Por exemplo, de 10% ao ano, investindo, sei lá, uma quantia de R$1.000 ao mês, durante um período de 15 anos. E aqui a gente tem ó, o total que a gente vai ter no final das contas, né? Aqui o valor investido e aqui o total de juros, né? A gente já vê que os juros, eles ultrapassam o total que a gente investiu, por exemplo, né? E ainda mais, a gente pode colocar aqui a nossa rentabilidade real que a gente teve aqui nessa calculadora de juros reais, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 5,77, que foi a nossa rentabilidade, né? A rentabilidade que a gente aqui tá prevendo, colocar, por exemplo, aportes mensais, né? De R$4.000. Aqui, claro, eu tô só supondo, durante 15 anos, a gente vai ver que a gente já vai ter quantia mais do que suficiente do que a gente calculou aqui no patrimônio, né? Ou seja, para atingir esse patrimônio aqui de 1.040.000, a gente vai precisar de aportar bem menos do que R$4.000 por mês, né? Por exemplo, R$3.500 por mês. Vai faltar um pouco, então a gente pode ir brincando com esses números que a gente vê, ó, que investindo R$3.800 por mês durante 15 anos, a gente já vai ter esse valor aqui que a gente tinha pré-estabelecido, né, nessa calculadora de juro real. E aí tem a nossa renda mensal de 5.000 ao mês, já corrigida pela inflação, né? E aí continuar a nossa aposentadoria talvez da melhor forma possível. Então, era isso que eu queria aqui passar para vocês, né, no final das contas, para que vocês possam ter o poder aí de calcular e fazer as projeções de vocês e com base nisso modificar a carteira que vocês têm para chegar lá na sua aposentadoria e desfrutar disso da melhor forma. Então era isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu acredito que foi um vídeo um pouco mais curto e que ainda assim entrega conteúdo para vocês, diferente de vários outros formatos aí de vídeos de youtubers que trazem apenas a carteira, mostrando os ativos. Isso é bem cansativo no final das contas. Então eu espero que vocês passem a acompanhar um pouco mais desse tipo de conteúdo, onde alguém tenta realmente agregar alguma coisa para vocês no final das contas, beleza? Então caso esse vídeo foi útil para você, eu espero que vocês se inscrevam aqui, né? Me deem essa moral, já assistam aí os últimos vídeos do canal, onde eu trouxe muito conteúdo bacana para vocês. Inclusive nesse vídeo que eu tô deixando aqui, que foi o último que eu gravei, eu trouxe para vocês um novo fundo imobiliário que a XP tá lançando. E cara, se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo, porque você pode ter sido enganado, entre aspas, com esse tipo de fundo. Então vai lá e já aprende mais isso, fechado? Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha realmente agregado com vocês. Ah, e para baixar a planilha, só é vocês virem aqui, por exemplo, clicar em arquivo e fazer uma cópia, beleza? Dessa forma vocês vão ter uma cópia aí e vão poder modificar do jeito que vocês querem, fechado? Vou ficando por aqui mais uma vez, valeu e bons investimentos!